entrar o povo aí. Pode fazer as coisas aí. Começou, mas não entrou ninguém ainda. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui, ó. Começando rolando café. Estamos aqui com Beto de Jesus. Se apresenta aí, Beto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Beto de Jesus, eu sou ativista pelos direitos LGBTQI+. Trabalho com HIV/AIDS há muito tempo. Iniciei o trabalho com HIV/AIDS no início da epidemia. Fui voluntário no primeiro grupo lá no Hospital Emílio Ribas, em 1983. De lá para cá fiz muitas coisas e hoje trabalho especificamente numa fundação que busca diagnóstico precoce e botar as pessoas em tratamento. Hoje a gente sabe que pessoas em tratamento com carga viral indetectável são pessoas que não transmitem o vírus e com isso a gente diminui as novas infecções. Beto, antes de entrar no tema, você também foi um dos criadores aí da parada LGBT aqui em São Paulo, né? Então tem tem a ver com... Virou quase o principal movimento de massa assim, do país. Exato. Assim, o café rolando aqui, viu, Rafa? Em 96 a gente fez a primeira manifestação aqui em São Paulo, foi pequena, fiquei na presidência da associação até 2002, já tinha aí quase 1 milhão de pessoas, se transformou no maior movimento de massa do país. Hoje você tem uma cifra de 3 milhões e 500 mil pessoas desfilando e dizendo dos direitos dessa comunidade. Muita coisa mudou de lá para cá, mas a nossa conversa de hoje vai mostrar que as coisas mudam, mas algumas pessoas insistem em puxar para trás. Impressionante, né, Beto? O tema de hoje tem a ver com a frase do Bolsonaro da semana passada, né, que ele fala que as pessoas que vivem no HIV custam a despesa para o Estado. Ontem ele fez mais um absurdo abominável, que ele chamou uma menina de aidética. Então a nossa primeira pergunta é essa, Beto. Tratar as pessoas com HIV custa uma despesa para o Estado? O que é isso, Beto? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? A gente começa a distribuir medicação, o que a gente chama de distribuição universal, ou seja, todas as pessoas têm acesso e direito aos antirretrovirais, com a lei do Sarney, lá em 1996. Agora, essa lei assim, porque o Estado é bonzinho? Não, não é isso. Na verdade, você distribuir a medicação, dar acesso à medicação, primeiro é um direito, né? Direito à saúde. Mas quando você dá acesso à medicação a todas as pessoas, você faz com que as pessoas, elas se tratem, elas se cuidem. Hoje, a gente tem evidências científicas que mostram que as pessoas que tomam a medicação, elas têm a carga viral indetectável, ou seja, a medicação vai atuando dentro do seu sangue, dentro do seu corpo e vai diminuindo drasticamente o número de vírus, né? A quantidade de vírus, e aí você se torna uma pessoa intransmissível, ou seja, quando você faz isso pra gente é um sonho, porque a partir desse momento, se eu me torno intransmissível, eu quebro o ciclo da doença, então eu não tenho novas infecções. Isso é uma questão extremamente importante quando eu começo a diminuir, a decrescer o número de pessoas. Voltando a pensar se é um custo... Só então, explicando para o pessoal, tratar é cuidar e prevenir, né? Exato. Você não fala de tratamento, assim, a gente sempre faz assim, prevenção, tratamento, cuidado. É isso, é tudo junto, tudo né? junto, tudo esse foi o grande aprendizado do Exatamente. HIV/AIDS. Né? E esse aprendizado do Brasil, Alexandre, você foi ministro, você sabe disso, foi modelo para o mundo. Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, vários países beberam. Banco Mundial, né, que é aquela coisa assim, dos caras que acham que custa para o Estado, os caras fazendo estudos econométricos. Exato. Mostrando exatamente que tratar significava reduzir as pessoas poderem viver melhor, né, velho? E tem uma outra questão. As pessoas mais antigas vão lembrar que no início da epidemia, quando os primeiros casos começaram a surgir, as pessoas elas eram diagnosticadas e logo em seguida elas já começavam a ter complicações, muitas morriam. Muitas utilizavam UTI. 1 hora de UTI, um dia de UTI é uma fortuna, é muito mais caro do que você colocar toda uma equipe médica cuidando de uma pessoa na UTI com medicamentos de ponta por conta das infecções oportunistas. Esse tempo desse espaço. Primeiro que você não vai ter leito suficiente em UTI para todas as pessoas doentes. Você não vai ter uma equipe médica para doentes. Não, tudo isso sim, isso custaria muito exponencialmente mais do que você fazer a distribuição universal da medicação. Agora, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que isso não é um favor.
Ninguém está te dando esse medicamento porque você é um pobrezinho, ou porque você porque o Estado é bonzinho. Porque o Estado é bonzinho. Não, porque você é um cidadão, porque você paga imposto, porque você constrói a riqueza desse país, porque você tem direito. Você tem direito. O problema com a questão do HIV é que é uma doença estigmatizante. E uma doença estigmatizante, ela trouxe, a AIDS trouxe a discussão da sexualidade para dentro da casa das pessoas. Mais do que a discussão da sexualidade, ela trouxe a possibilidade de outras sexualidades que não a sexualidade heterossexual. E isso, de certa forma, incomoda. Então, quando o presidente, ele teve até uma fala sobre isso, né? Que ele fala que a pessoa que pegou HIV na viadagem, porque assim, porque tem algum tipo de diferença entre eu pegar transando com meu companheiro, ou eu pegar transando com a minha companheira, ou eu pegar mamando no leite da minha mãe, ou eu pegar por, sei lá, outro motivo. Ou tantas pessoas pegaram na hemodiálise. Então, assim, isso não importa, a gente não tem que culpabilizar as pessoas por isso. Vamos lá falar sobre estigma, Beto, porque eu acho que é isso. Aliás, Beto, tem muitas entidades que mandaram perguntas, mandaram sugestões, tem gente que está ajudando a retransmitir, quero agradecer muito, o pessoal do Fórum de Energia de AIDS aqui de São Paulo, né, associações, todo mundo, o pessoal do Conselho Nacional de Saúde vai transmitir também. E eu quero fazer uma outra pergunta, assim, a coisa do custo a gente já tratou bem, outro que é nessa coisa do estigma. Acabou de sair uma pesquisa da UNAIDS, que é a agência da ONU para o tema da AIDS, aqui no Brasil, feita aqui no Brasil, que mostrou que mais de 60%, né, 64% das pessoas que vivem com HIV já se sentiram discriminadas de alguma forma. Ô Beto, o que você acha que essa fala do presidente Bolsonaro, chefe de Estado do Brasil, reforça em relação ao estigma e permite que entidades, que empresários, que ações comecem a reforçar e tomar atitudes de intolerância? O que você acha que é o risco que nós temos, por isso a gente precisa combater de forma tão veemente, Beto? Eu acho que é extremamente inadequada. O estado sorológico de uma pessoa diz respeito a ela, e muita gente, Alexandre, você sabe, por várias questões, não tem declarada a sua sorologia. É um direito da pessoa. Algumas pessoas falam, outras não. Imagine para as pessoas que vivem a sua sorologia só com elas, o quanto é sofrido escutar essa fala do presidente. Quão solitárias essas pessoas ficam. O quão isso impacta na saúde mental dessas pessoas. O quanto esse tipo de fala corrobora para robustecer o estigma em relação a essas pessoas. Esse documento que você fala, essa pesquisa do UNAIDS, é o Índice da Discriminação, ele é extremamente interessante, porque ele vai mostrar vou dar um café pro Rafa que as pessoas... Rafa também merece café. Que as pessoas, elas... Tapioca, pelo Beto. fato... Aqui a gente vai falando, vai comer. Vamos comer. O fato das pessoas terem uma enfermidade, a pessoa não é enfermidade. Então, quando o presidente também fala, esse é aidético, não, ninguém pode ser adjetivado pela enfermidade que tem. A pessoa está com HIV/AIDS, ela vive com HIV/AIDS, porque ela não é AIDS. Eu tenho diabetes, eu vivo com diabetes, não significa que eu sou diabético. Lógico. Né? Até tem muita gente que vive com HIV, é diabetes, tem diabetes, tem uma doença cardíaca. Ou seja, a pessoa vai ser um glossário de doenças. Né? E quando eu faço isso, eu desumanizo a pessoa. Então, eu acho que esse é o lado mais perverso do estigma, quando ele desumaniza as pessoas, quando ele tira da pessoa aquilo que ela é e dá a ela a alcunha da enfermidade que ela tem. Então, isso é uma... O presidente tem pisado muito na bola em relação a essas situações, né? As comparações que faz, o tipo de fala, isso... A gente não espera, assim... Olha, nós já tivemos vários e vários presidentes e presidentas. Com vários presidentes e presidentas nós já tivemos embates, já tivemos situações não tão tranquilas, mas nunca ninguém foi tão chucro a ponto de trazer esse assunto que é tão delicado para nós. Nós estamos lutando há mais de 30 anos para quebrar o estigma, a gente está lutando há mais de 30 anos para garantir que as pessoas que vivem com HIV/AIDS estejam no mercado de trabalho, estejam trabalhando, sejam produtivas,
tenham famílias, tenham filhos, vivam normalmente como vivem as outras pessoas. Isso é totalmente possível, e só é possível porque essas pessoas fazem uso do antirretroviral. Essas pessoas, elas seguem à risca um protocolo de tratamento, né? Se protegendo as outras pessoas. Então, assim, essa fala, ela vem totalmente na contramão da história, e para mim, Alexandre, ela está ligada a outras coisas. A gente está falando em gasto público de forma ineficiente. Gasto público de forma ineficiente é uma campanha quando você está falando de abstinência sexual para jovens. É a campanha da Damares. Por exemplo, isso é você jogar dinheiro no lixo, porque a gente já sabe, e não é de hoje, vários países já fizeram isso, a gente lembra da época do Bush, né? Isso foi um problema super sério, porque a epidemia cresce nesses espaços, cresce. O fato da pessoa querer atrasar a sua iniciação sexual é um direito dela, é uma escolha da pessoa. Agora, eu não posso transformar isso em política pública, dizendo que todas as pessoas devem ter abstinência do sexo para ter uma forma de ou prevenir a gravidez, ou existem métodos contraceptivos que as pessoas devem saber. Então, isso, na verdade, dialoga com a Idade Média, isso dialoga com aquele momento que você não tem informação. Nós temos muitas informações. A gente tem várias possibilidades, a gente tem pílula anticoncepcional, a gente tem PET para poder botar, a gente tem DIU, a gente tem pílula do dia seguinte, a gente tem até métodos mais... Camisinha e feminina. Então, assim, você tem uma série de elementos que você poderia instruir, as pessoas devem ter acesso. Então, quando eu falo de abstinência, eu não estou falando de abstinência como um dos elementos, mais um dos elementos no cardápio de possibilidades de contracepção. Não, estou dizendo como é ele. E não funciona. Qual é o jovem hoje que vai deixar de transar porque a ministra Damares disse não transem? Então, assim... Beto, inclusive, foi até um pedido do pessoal do Fórum de ONGs de enfrentamento HIV e AIDS, aqui do estado de São Paulo. Queria mandar um abraço para o Rodrigo, que coordena o Fórum, está sempre lá em Brasília. Pediu que o nosso mandato entrasse com um pedido de informações. Quanto custa essa campanha, quantos de recursos do Ministério lá, da Damares, quanto vai ser de recursos do Ministério da Saúde. O que o Beto está dizendo aqui? Ninguém é contra, muito pelo contrário, a gente é a favor que o tema da prevenção da gravidez na adolescência seja um tema prioritário, tanto no Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos, né? O que não dá é para apostar e gastar, isso sim é despesa, gastar dinheiro público em campanhas que o país... São vários estudos. Outro dia eu vi um estudo, Beto, de uma revista da BMJ, que é uma das principais revistas da área médica do mundo, fazendo uma revisão de mais de 30 experiências, onde o Centro de Abstinência faliu em relação à prevenção da gravidez na adolescência, ou seja, aumentou, teve mais gravidez na adolescência, e faliu em relação à prevenção, à transmissão de infecção, não só HIV/AIDS, mas outros ISTs, né? Não, eu acho que a abordagem para essas questões, por exemplo, teve uma campanha, acho que um mês e pouco atrás, de ISTs, que era tão ruim porque ela colocava preconceito em relação às pessoas que tinham. Por exemplo, via uma foto, eram jovens vendo fotos de sífilis ou de gonorreia, e comentário, ai que horror, ai que nojinho, ai que não sei o quê. Então, não funciona desse jeito, né? Não funciona desse jeito. A gente sabe, educar para o medo não funciona, abstinência como forma de prevenção total não funciona. Então, isso é dialogar com um passado que já se mostrou bastante complicado, que já mostrou ineficiente, ineficaz. Esse governo, Alexandre, é um governo que luta contra a ciência. É um governo obscurantista, é um governo que luta o tempo inteiro. Então você tem evidências científicas de pessoas que são das mais diferentes matizes do ponto de vista ideológico. Sim, a BMJ, a British Medical Journal, lá é uma revista absolutamente, uma revista médica, exato, absolutamente liberal, inclusive em várias das suas posições. Exato. E aí a gente fica nessa situação extremamente complicada. Agora, também a gente tem que pensar um pouco se tudo isso não faz parte da estratégia do governo de criar também cortinas de fumaça em relação a determinados temas, uma estratégia de polemizar e ganhar um espaço da polêmica mais rasa,
E por trás a gente vê situações como, voltando ao tema, Confederação Nacional das Indústrias. Isso que eu quero te perguntar, essa coisa do estigma, quando o chefe de Estado vai lá e fala uma coisa dessa, você acha que ele libera geral, assim, dá estímulo, por exemplo, pro velho da van chegar e falar, ah não, isso aqui é um custo, então vou mandar todo mundo embora, né? Exato, então assim, essa súmula, essa portaria que se tinha em relação à proteção das pessoas, não só as pessoas que vivem com HIV/AIDS, mas pessoas que têm alguns tipos de doenças estigmatizantes, doenças de pele, alguns tipos de cânceres, de ter uma garantia de não serem demitidas, porque rola muito pesado essa questão do estigma em relação às pessoas. E se você está duvidando, pergunte para algum amigo seu, amiga sua, que tem algum tipo de doença como essa, como ela é tratado no ambiente de trabalho. Não é fácil, não é fácil. As pessoas separam copos, separam talheres, mesmo sabendo que copo e talher não se infecta ninguém. Mas as pessoas continuam fazendo isso, e isso reforça. Então, assim, quando o presidente vem com essa fala, para mim tudo isso está dentro de um mesmo quadro, de uma mesma pintura, né? De uma mesma pintura. Então, estava vindo para cá e estava lendo uma matéria, acho que foi de ontem, não sei, de uma mais nova do Guedes, de cortar 25% do salário dos servidores. Ele quer aprovar uma PEC que autorize ele reduzir o salário dos servidores públicos. 25%, quer dizer assim, cada dia, então assim, isso é uma coisa séria, isso vai impactar na vida das pessoas, vai impactar na vida... Chamou as pessoas de parasita, né? Ele deve achar que o filme que ganhou o Oscar, ele deve achar que é homenagem a ele. Exato, né? e o cara é um banqueiro que viveu a vida inteira de especulação, de dinheiro dos outros, sabe assim? E aí vem agora querer dizer que ele tirar dinheiro de trabalhador, né, das pessoas que fazem, que garantem as políticas públicas nos espaços onde o povo é atendido, quer dizer, diminuir salário em 25% dessas pessoas, quer dizer, vai causar um impacto drástico na vida dessas pessoas, vai causar um impacto drástico na vida das pessoas que são atendidas por essas pessoas. A gente está vivendo um momento que é bastante complicado. Então, no meio dessas maluquices do presidente, assim... Maluquice não, Beto. Não, né? Isso é estigma também. Estigma também. Quero repetir aqui, o nome da luta antimanicomial. O caso de Bolsonaro não é um caso psiquiátrico, é um caso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a história. Me redimo. Ele não precisa de psiquiatra, ele precisa da polícia, a família, o Ministério Público. Estou me redimindo, não é verdade. Rafa, tem pergunta aí do pessoal aí? Fala aí, Rafa. Tem sim, deputado. A Sá Morena fez um comentário. Deputado, assim de manhã cedo já, tô até... A Sá Morena fez um comentário aqui. Ela diz o seguinte: o problema é que a maioria das pessoas pensa que isso acontece com os outros. E é interessante porque um pouco mais abaixo, um indivíduo aqui, que eu não vou nem citar o nome dele, disse assim: eu não tô nem aí pra política brasileira, eu nem moro mais aí no Brasil. Mas eu olhei aqui no perfil dele e ele tem família aqui no Brasil. Que coisa engraçada, né? Beto, o que você acha quando a pessoa fala assim, mas isso não vai acontecer comigo, isso não é comigo? Deixa o Beto comer, gente. Deixa o Beto achar. Eu vou contar uma história, assim, que você estava falando essa coisa do emprego. Você sabe, eu sou infectologista e decidi fazer doenças infecciosas por conta da luta contra a AIDS. Né? E no começo, né, a gente aqui do Hospital das Clínicas, do HC aqui da USP, a gente atendia ali num espaço chamado Casa da AIDS, da São Zerbini, fica aqui na Frei Caneca. Toda vez que eu passo ali, eu até me emociono. Era um espaço que a gente nem tinha letreiro, não tinha nada, né? O letreiro que tinha era a Fundação Zerbini, que é a fundação do Instituto do Coração. Isso. Exatamente para as pessoas entrarem, se sentirem à vontade, né? Não se sentirem estigmatizadas. E eu nunca me esqueço, Beto, por isso que assim, o preconceito é a pior doença, né? A quantidade de pessoas que vinham pra gente, assim, no estágio extremamente avançado já do HIV, com doenças oportunistas, e a gente conversava, com o tempo ele falava assim, doutor, eu não fui procurar o diagnóstico antes, porque o meu maior medo era saber que eu tinha HIV, porque aí a minha família ia saber qual que é a minha orientação, ou mesmo vários heterossexuais, não tinham orientação sexual, homossexual, aí falava assim, não, mas a partir do momento que eu tiver um diagnóstico de HIV, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer, não, esse é, né?
essa coisa assim, do você estava falando do local do trabalho, por exemplo, na época, hoje é um pouco mais fácil, mas na época os medicamentos tinham que tomar ao longo do dia. Então a pessoa tinha vergonha de como que ia fazer isso no local de trabalho, né? Tanta gente foi demitida. Então é muito preocupante, né? Uma fala de um chefe de Estado como esse, porque ele libera. A gente recentemente teve uma luta grande para garantir direitos das pessoas que vivem com HIV em relação ao INSS, em relação às perícias médicas, né? Então o que você acha quando uma pessoa fala assim, mas não é comigo, né? Não é comigo, isso é o problema dos outros. O que você acha disso? Na verdade, acho tão difícil hoje você não conhecer uma pessoa que vive com HIV/AIDS, né? Ou seja, da sua família, ou seja, do seu círculo de amigos. E mais do que isso, se não conhece, a gente tem que desenvolver a questão da alteridade, a questão da solidariedade, né? O país se torna... A gente gosta muito dos países escandinavos, olha que maravilha, tudo organizado, não tem lixo no chão, tudo civilizado, as plantas. Eles têm uma forma de conduzir a vida numa perspectiva da responsabilidade do outro, dessa coisa da alteridade, da solidariedade, dos espaços comuns. Então, eu não devo invejar desses países apenas a forma como eles estão organizados, mas eu devo invejar a forma como eles se organizam. Então, assim, é importantíssimo a gente estabelecer também a cidade é suja, mas eu jogo a garrafa da cerveja que eu bebi pela janela do carro. Então, assim, ou então fala mal do transporte público, poderia usar transporte público, né? Mas não bota o carro na rua, mas quando vai para Nova York adora fazer a foto no metrô, né? Eu andei de metrô em Nova York, anda de metrô aqui em São Paulo. Então, assim, em Londres, né? Aqueles ônibus lá, exatamente. Andares. Então, assim, e aí, juntando com essa fala da pessoa que diz assim, não moro mais no país. Bom, eu não sei quem é essa pessoa, mas deve ser alguém que está morando lá no país socialista chamado Portugal agora, né? Que todo mundo agora adora Portugal, né? Portugal é maravilhoso, Portugal é um país socialista agora, né? Que é aquilo que a gente quer fazer nesse país aqui e que as pessoas denunciam e detonam toda vez que a gente quer fazer políticas de acesso para todo mundo, etc, etc. Então, é um pensamento muito pequeno, muito, muito pequeno. Olha só, há 2 anos atrás, eu nunca tive nada no meu coração. Há 2 anos atrás, eu fui fazer um exame e eu descobri que eu tinha que fazer 5 pontos. Eu lembro. 5 pontos. Eu internei e fiz 5 pontos. Então, assim, jamais pensei que poderia acontecer comigo ter uma coisa cardíaca, não é? Então, assim, eu posso pensar que eu não vou ter HIV nunca na minha vida. Um atleta. Um atleta. Né? Mas, assim, pode ser que alguma coisa aconteça, em algum momento aconteça. Ninguém... Nesse sentido, o HIV ele é super democrático. Ele é super democrático. Essa ideia de que HIV está circunscrito única e exclusivamente dentro de um grupo de pessoas, gays, pessoas que usam drogas, profissionais do sexo, ok, está. São populações onde não você restrito, tem... mas exatamente, mas você tem uma quantidade... vulneráveis. Exatamente. Mas a AIDS ela está para a sociedade como um todo. Não é? Então, as mensagens elas devem ser para a população como um todo. Então, se você não sabe... Agora, independente a você não ter, né? Que mundo você quer? É verdade. Que país você quer? Né? Que país que você quer? Quando você olha assim... Por exemplo, eu me corta muito, assim, hoje eu estou pensando muito nisso. Quando a gente olha para o HIV hoje, isso é minha prioridade, a prioridade da minha fundação aqui no Brasil. Quando a gente olha para o HIV hoje, quando a gente olha os dados do boletim epidemiológico, quem está sendo afetado é o jovem negro periférico, HSH ou gay. Então, sim, é o jovem negro periférico. São essas pessoas que estão sendo mais atingidas. E isso tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com a falta de política pública, tem a ver com a necropolítica, tem a ver com a falta de acesso à educação, tem a ver com a questão da falta de trabalho. Então, olha, o HIV, ele se relaciona, quanto menos direitos as pessoas têm, quanto mais estigma as pessoas vivem, é o local onde floresce a possibilidade. E tem uma coisa, né, Beto, só para... como assim não é afetado, né? Primeiro assim, como você falou, duvido que uma pessoa que não tem uma experiência de alguém que vive com HIV na família ou na amizade. Mas mais do que isso, né? Como você falou, o Beto falou, tratar as pessoas com HIV, fazer com que elas tenham uma boa qualidade de vida, significa menos leito de UTI ocupado. Então, esse leito de UTI pode ser ocupado, que você precise, pode estar ocupado numa situação como essa. Tratar as pessoas com HIV e fazer com que elas tenham uma boa qualidade de vida, significa elas serem produtivas. Quem não sente falta de um Cazuza, de um Renato Russo, né? De artistas que se foram,
né, de esportistas que se foram. Que bom que seria que eles estivessem aqui ainda produzindo, criando, né? Executivos, trabalhadores, ou seja, que produzem riqueza o tempo todo, né, Beto? Então, como que não te afeta? Lógico que te afeta. E mais, só para concluir, o Rafa está preocupado que tem uma outra pergunta. Também como médico, eu sou testemunho, vários aprendizados que nós temos hoje em relação a outras doenças infecciosas ou outros tratamentos, surgir exatamente o desafio de tratar HIV. Exemplo, agora o coronavírus, né? Que você identifica rapidamente com um exame genético que chama PCR, né? Inclusive outro dia o ministro da Saúde trocou, falou que era a proteína C reativa, errado, Mandetta, errado o ministro, a PCR, que é uma reação de cadeia genética, né? A gente descobriu como isso, não descobriu, mas começou a usar como exame frequente, exatamente no HIV, buscando, tanto tentando identificar partículas, né, do HIV, quanto também de outras doenças infecciosas. Então, os aprendizados, o que melhorou na medicina de hospitais, exatamente pelo compromisso de enfrentar essa doença, exatamente por achar que não era despesa enfrentar, pelo contrário, que era direito e tinha que ser enfrentado. Rafa está desesperado aqui, ele tem uma pergunta aí. Fala. Que bom que tem gente que está do nosso lado, né? Quem entrou aqui agora foi o Américo Nunes Neto, que é o coordenador, né, da MOPAIDS, que é o Movimento Brasileiro de Luta contra a AIDS, e só fez um comentário aqui que corrobora aqui com as nossas falas, com o nosso tema e com a nossa defesa. A AIDS é um problema de todos, mas as pessoas acham que elas são um problema só das populações chaves. Um chefe de Estado que promove o preconceito e estigma merece o quê, né? Ele faz essa pergunta aí, é um comentário, né? Ô Beto... Deixa eu dar um beijo no Américo. O Américo é um querido, o Américo é um lutador. O Américo é uma pessoa que lá na Zona Leste, em São Miguel, faz coisas impensáveis, coloca a vida em função disso. E por pessoas como o Américo e tantas outras, né, que têm lutado décadas para que a gente garanta acesso à medicação, eu estou aqui muito emocionado pensando numa coisa, sabe, Alexandre? Esse tipo de fala, ele emboca numa questão de custo de medicamento. Sim. E eu tenho muito medo e muito receio que a gente tenha falta de medicamento, que a gente comece a ter falha na entrega do medicamento. Isso para as pessoas que vivem com HIV é algo impensável, porque se você para de tomar medicação, a sua carga viral ela vai subir, você vai começar a produzir vírus, você começa a se tornar uma pessoa com possibilidade de desenvolver algumas doenças oportunistas, etc. E volta de transmissão. E aí quando você faz isso, você começa de novo a abrir a cadeia de transmissão e você começa a ter mais pessoas infectadas. Então é uma coisa que não tem mais parada. Beto, só para as pessoas saberem, né, como que isso acontece, né? A gente sabe de muitas pessoas que começam a ficar preocupado com faltar medicamento, a pessoa começa a dividir a dose. Exato, não começa pode. a tomar dia sim, dia não, com medo não pode. de que vai faltar. Isso. Não faça isso se você está escutando a gente. Tome o seu medicamento. Medicamento de HIV, ele não pode ser partido, porque a farmacocinética dele age de forma diferente, ele não vai fazer efeito no seu corpo sem tomar ele inteiro. Né? Até se você pega uma caixa de medicamento que vem e está quebrada, você pede para trocar, porque você não pode tomar o remédio quebrado, ele tem que ser inteiro. Não faça isso. E entre com a gente aqui, assim, acho que o mandato do Padilha e de outros deputados que são amigos e amigas vão estar nessa luta. Acho que os fóruns de ONG AIDS aqui, né, dos estados, os fóruns locais, as associações, as fundações, eu acho que houve uma reação e uma repercussão forte. Imediatamente quando isso aconteceu, várias entidades se manifestaram. O Conselho Federal de Psicologia agora fez uma carta, a Brasco fez outra, assim, tem muita coisa saindo. E aí agora o que a gente precisa, mais do que essa manifestação das pessoas que estão em organizações, é a sua manifestação. É a sua manifestação onde você mora. É de você falar com seu vizinho, que é uma loucura pensar na sua igreja, chamar o seu pastor e falar, olha, eu escutei isso é um absurdo. É lá na sua associação e falar sobre isso. A gente tem que acabar com esse tipo de medo. A gente não pode ter medo de fazer crítica a isso. E a gente tem que botar o presidente no lugar dele em relação a esses temas. Ele não pode. E assim, esse é um governo que é contra a ciência. E a gente tem que botar a ciência de novo, porque a ciência é o que nos norteia. A ciência é o conhecimento acumulado de homens e mulheres durante
toda uma vida, décadas estabelecendo coisas importantes para a nossa sobrevivência. Então a gente não pode abrir a mão. Quando você abre mão da ciência, você coloca a sua sobrevivência em risco. Então assim, se junte conosco, todos e todas, para a gente conseguir mais uma vez debelar essa situação e assim resistir e garantir que as pessoas tenham acesso à medicação. Ô Beto, aliás, você falou muito da reação, né? Acho que foi sensacional. Agradecer o pessoal da Mopades, nome do Américo aí, o pessoal do Ford, ONG do Estado de São Paulo, e o pessoal acompanhar, quem não entrou, entra no SUS Conecta, que é o pessoal do Conselho Nacional de Saúde, disparou o posicionamento de pessoas, entidades do Brasil inteiro sobre isso. E lá você está falando do parlamento, eu coordeno lá à frente, sou presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento a HIV, AIDS e STs. Nós soltamos uma nota de repúdio sobre isso, assinada pelos coordenadores da frente. Olha só quem está na coordenação da frente, né? Maria do Rosário, Érica Cocai, Chico D'Angelo, que é do PDT do Rio de Janeiro, Camilo Capiberi, que é do PSB, e Alexandre Frota, novo que ele falou assim, eu quero aderir a essa frente aí, que eu acho um absurdo essa fala do presidente Bolsonaro. Ô Beto, a gente sempre comenta aqui uma notícia aí do dia, hoje todo mundo falando, os jornais falando do assassinato aí, da execução, ninguém sabe direito ainda. Muita gente falando que dia 9 de fevereiro vai passar para a história como o dia do arquivo morto, que foi esse membro aí da milícia do Rio de Janeiro, o Adriano, que, olha só que coisa, né? Amigo dos filhos do presidente Bolsonaro, relação com o gabinete dos filhos do Bolsonaro. Tem um discurso do Bolsonaro na Câmara dos Deputados elogiando esse Tenente Adriano na época que ele foi acusado de ter feito parte de uma execução e foi até afastado da Polícia Militar do Rio de Janeiro naquele momento. Ele foi lá defender o cara. Depois o Sérgio Moro, o ministro da Justiça, não incluiu o nome desse Adriano na lista dos procurados no país. Foi um grande questionamento que foi feito. Estava no sítio de um vereador do PSL, né? Agora já descobri também que tem um deputado que estava lá também na Bahia. Tá tudo dominado, Beto? O que você... Bom, definição de assassinato nesse caso tem que ser atualizada para queima de arquivo. Né? Isso é uma grande queima de arquivo. Então, tudo isso para mim, tudo isso faz parte de um grande conjunto. Né? Tudo isso está enredado, na verdade. Né? A impunidade que... O país está num nível de impunidade, num nível de desmando, num nível de descaso que é assustador. Levaram o Lula de forma coercitiva para fazer um depoimento. Nunca ninguém fez de forma coercitiva com o Queiroz e ninguém sabe onde está o Queiroz. Queiroz é o próximo. Eu vi esses dias, ontem eu vi um desenho que assim, tinha o presidente e as fotos com um risco, assim, fazendo quem são os próximos. Então, assim, é disso que a gente está vivendo. A gente está lidando com milícia, a gente está lidando com gente pesada. E isso, de certa forma, é uma estratégia para amedrontar as pessoas, para que as pessoas não denunciem, para que as pessoas fiquem de fora. Então, assim, está dominado nesse sentido, está dominado mesmo, né? E é triste, né? Porque ontem ele deu banana para os jornalistas da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo vai fazer o que hoje? Vai falar bem da política econômica dele? É isso. Então, a gente está vivendo... A gente achava que ia ter uma reação da imprensa, uma imprensa mais independente, e isso seria fundamental para desmascarar as coisas que estão acontecendo, inclusive esses ditos estúpidos sobre a questão do HIV, mas sobre outras questões da política nacional. Mas, infelizmente, a gente tem uma mídia que ainda está muito controlada também, está totalmente controlada, assim, não tem independência. Quem tem independência, no caso do Intercept, que fez um trabalho brilhante, mostrando não evidências, mas provas, isso caiu no esquecimento e a própria mídia questionou a forma como foi levantado, porque isso é um trabalho... Então, assim,
Eu acredito na teoria do pêndulo, né? E o pêndulo... Então, assim, a gente fica muito triste, muito desanimado, porque, assim, cada dia, não tem um dia que não tem uma notícia ruim, que não tem uma situação complicada. Mas eu acho que vai chegar um dia que não vai dar. Eu fico pensando... Eu estive no Chile há pouco tempo e o exemplo do povo chileno nas ruas... Eu fico o tempo inteiro pensando qual vai ser o momento que vai startar, talvez agora com esse dólar a 4,5, né, que as pessoas, né, não sei. O que pode impactar na inflação. Né, a gasolina, ontem fui colocar gasolina no carro, estava 5,70, né, então assim, eu não sei se vai chegar num nível que as pessoas vão falar, chega, não dá mais, e as pessoas vão começar a ir para as ruas, porque a gente só vai modificar essa situação numa coalizão de forças, né, do pessoal comprometido que estão nas casas legislativas, mas com as pessoas nas ruas. Sim. Se nós não formos para as ruas, a gente vai passar esses 4 anos de uma forma muito, muito, muito triste e pior, né, porque assim está dilapidando o país, está entregando o Amazonas para fazer exploração predatória, está entregando espaços onde vivem os índios. Está entregando tudo, está entregando o país, está entregando o nosso petróleo, está entregando, pior do que isso, você está pegando um ministro da educação que é um chucro, para usar um termo mais ou menos, que está destruindo a vida de milhões de crianças na sua arrogância, na sua ignorância, na sua pedância. Né? Então, não dá mais para escutar ministro da Economia chamar funcionários públicos de parasitas. As pessoas constroem, trabalham, produzem a política pública. Então, assim, é um show, esse governo é um show de horrores, é um show, é bizarro demais, Ô Beto, essa semana, né, a gente sempre faz um resuminho aqui do que tá achando que vai rolar nessa semana. Eu acho que tem 3 questões fundamentais lá que vão acontecer em Brasília. Uma é essa, assim, não dá, ninguém aguenta, tem que dar um basta nesse governo Bolsonaro, né? E eu acho que essa agenda regressiva em relação às liberdades individuais e a agenda destrutiva em relação à agenda econômica é uma coisa só, né? Eu não acho que seja... faz parte de um projeto só. Então, a gente só consegue se interromper de fato esse governo com a sequência de ações que ele comete. Um desses pontos vai ser exatamente um pedido que nós entramos na semana passada no STF de impeachment do ministro da Educação. Esse impeachment foi articulado por mais de 20 parlamentares, né? Aqui de São Paulo, além eu assino, Tabata Amaral assina, Alexandre Frota assina, a professora Margarida, que foi reitora da Federal Juiz de Fora, que é a grande deputada aí do PT do tema das universidades, Roseneide, que é o grande deputado do tema da educação, PT. Então, vários partidos assinam, baseado, o pessoal pode até acompanhar, que não quero repetir aqui, mas baseado fundamentalmente em quebra de princípio da administração pública e falta do decoro, né? E a segunda coisa, Beto, que está pegando muito na área da saúde, que foi a mudança que o Ministério da Saúde fez no final do ano passado, da forma de repassar o recurso para os municípios para atenção primária em saúde. Desmonta várias coisas, restringe o repasse, mas tem uma coisa que o pessoal percebeu agora, que ele tira o incentivo do núcleo de apoio de saúde da família, que é aquele núcleo multiprofissional, com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas. Eu dou aula num programa de residência multiprofissional, o pessoal está desesperado, sei que tem gente do NASF desesperada em todo o Brasil. A gente apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender, cancelar essa portaria. Eu acho que esses vão ser os 2 temas aí fortes da semana. Beto, mais alguma coisa, Rafa? Tem alguma... Chamar para o café da semana que vem. Então, um abraço, viu, Beto? Muito legal. Quem pôde acompanhar ao vivo, né, mandou os comentários, quero agradecer todo mundo, agradecer as entidades, né, o pessoal do Fórum de ONGs aqui de São Paulo, que ajudou a reproduzir, inclusive, esse café. Agradecer muito ao Beto, veio aqui, tá alagado São Paulo, ele tem que chegar até Guarulhos, vou emprestar aqui uma canoa para ele chegar até lá numa boa. Quem não pôde assistir, vai ser produzido depois no YouTube,
mantém no Facebook, pode assistir em outros momentos também, tá certo? Obrigado, pessoal. Manda um abraço para todo mundo aí, Beto. Gente, super beijo mesmo. E lembra daquilo que eu falei, não sofra sozinho, a gente está junto. E quando a gente está junto, a gente é muito mais forte. Então essa é a ideia. Não se desespere. Você que não pode falar sobre a sua sorologia, que está aí sofrendo calado, achando que vai perder sua medicação, a gente está junto. Tem muita gente lutando para que isso não aconteça. Não se desespere. Beto, você não vai sair de casa sem comer um pedaço desse queijo aqui, que é do feirante aqui da Major Quedinho. Ontem eu tava saindo da feira e falei assim, Padilha, você não pode esquecer de levar o queijo. Ele saiu correndo atrás de mim. Eu vou dizer, e o café tá super bom, né? Tapioquinha. O Beto Jesus, ele tá sendo assim, generoso comigo, porque ele que arrasa na cozinha. Mentira. Gente, beijo. Um abração, tchau.